A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube do Pastor Edivaldo para comentarmos as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, as lições de adulto, e nós estamos no quarto trimestre deste ano de 2019. E o tema geral da lição é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. A lição de número 6, ela tem por título a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Então nós temos aqui um ato por parte de Saul, que foi o primeiro rei da monarquia em Israel, e a reação divina em razão dos atos de Saul. A lição ela está dividida em 3 tópicos. E o objetivo geral da lição é ressaltar que o crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. E aí, então, o primeiro tópico, ele vai definir o que é rebeldia. O segundo, explicar a rebeldia de Saul. E, por fim, caracterizar a liderança de Saul sem critérios. Razão pela qual a verdade prática da lição, na sua aplicação geral, diz que ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. O texto áureo que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, ele vai nos dizer o seguinte, o texto áureo, ele vai nos apontar o seguinte, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. É interessante que nesse trecho da palavra de Deus, há um destaque aqui para 2 ações de Saul, que é o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Tá? Então nós temos aqui a caracterização de 3 coisas, que é feitiçaria, iniquidade e idolatria. Foram por causa desses atos que levou Israel ao seu pecado, Então, muito bem. Partindo desse princípio, o estudioso da lição da Escola Bíblica Dominical, o professor, no caso aqui, primeiramente, ele vai ter que conceituar o que é rebeldia. Tá? A rebeldia, ela se desdobra no porfiar, ou é a questão de insistir no mesmo erro. Porfiar tem aquela ideia de atos contínuos. Tá? Então, no primeiro tópico aqui da lição, ela vai demonstrar aqui que rebeldia basicamente é um ato de
resistência ou de oposição à autoridade. Então, a primeira ideia que nós precisamos ter é que a escolha de Saul para reinar sobre a nação de Israel foi um ato da escolha divina e esta escolha ela ficou bem caracterizada na vida de Saul por ocasião, né, quando ele estava procurando os animais de seu pai que haviam extraviados, e Deus encaminha Samuel para encontrá-lo. E tem umas sequências de atos ali que ocorreram que ficou bem claro na vida de Saul. O que estava acontecendo era uma ação divina sobre a sua vida, que culminou com o ato do Samuel em ungí-lo, que foi um ato externo, mas que demonstrava que Deus o estava escolhendo e que a liderança de Saul ela deveria ser sobre os cuidados e as diretrizes do Senhor. É interessante que quando o Saul ele foi proclamado como rei sobre Israel, Deus teve o cuidado de que se elaborasse as leis, os estatutos pelos quais o rei ele deveria seguir, observar, para que não viesse incorrer em atos de pecado contra Deus e nem em momento nenhum viesse também a se opor à liderança, à teocracia divina. Tá? Então depois ele mostra aqui alguns aspectos bíblicos que vai demonstrar as passagens de pessoas que estiveram debaixo da autoridade de Deus, debaixo da liderança de Deus. Tais pessoas, não obstante os cargos, as funções que elas ocuparam, elas sempre estavam na condição de servos de Deus, teriam que sempre ouvir os cuidados de Deus. E então ele vai colocar aqui que o cristão, em linhas gerais, também ele deve tomar cuidado para não incorrer nesse pecado de rebeldia, que nada mais e nada menos é opor-se à liderança de Deus. Quando nós pegamos o contexto da igreja hoje, que a igreja ela é composta de pessoas salvas, redimidas, e que elas estão dispostas dentro da perspectiva divina do próprio Senhor Jesus Cristo, organizada como um organismo humano, né, um corpo humano, aonde Deus estabelece várias funções a pessoas que Ele chamou, e entre estas temos a liderança da igreja, e que nós não podemos violar, tá, a autoridade de Deus. E muitas vezes esta violação à autoridade de Deus é quando nós também nos opomos contra as pessoas as quais Deus colocou sobre as nossas vidas para liderar. E nós estamos vivendo hoje uma época em que muitas pessoas elas estão se opondo contra Deus, descredenciando a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. E vocês vão perceber exatamente que a maneira com que o Saul ele se opunha a Deus é porque ele não ouvia as palavras de Deus através do profeta Samuel.
vocês vão perceber exatamente isso. Era Deus que estabelecia algumas diretrizes, principalmente nos atos de guerra, que o Saul deveria empreender, mas tinha algumas condições para que o Saul cumprisse, para que ele pudesse ter êxito nas suas campanhas e na sua liderança. E ele deixava de cumprir aquilo que Samuel estava orientando, propondo em nome de Deus, e não era então, quando ele desobedecia, ele não estava se opondo exclusivamente a Samuel, e sim a Deus, que estava usando o profeta para se comunicar. Então, a rebeldia é basicamente isto, é o ato de resistência e opor-se à autoridade de Deus, tá? Então, se Deus estabelece uma autoridade sobre as nossas vidas, e se nós opomos a esta autoridade, tá? Basicamente nós estamos também nos opondo contra Deus, contra as suas diretrizes. Depois vai demonstrar aqui, no tópico segundo, no que se caracterizou a rebeldia de Saul. Então, rebeldia é o ato de resistência, de opor-se, de porfiar, de manter-se de maneira resistente a Deus. E a Bíblia vai dizer que isto é caracterizado como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é iniquidade e pecado de idolatria. Tá, então, a rebeldia de Saul. Então, existem 3 subtópicos aqui, que o primeiro é que não cumpria com a ordem divina, Deus se arrependeu em relação a Saul, e a rebelião como pecado de feitiçaria, como pecado de feitiçaria. Tá? Então, a primeira ideia que se tem aqui é que Samuel, ele ordena, ele passa diretrizes da parte de Deus concernente aos amalequitas, e quando nós tomamos noção da história dos amalequitas e a sua relação com a nação de Israel, nós vamos perceber que quando Israel saiu do Egito e caminhava no deserto, houve um incidente em que Deus prometeu que haveria de erradicar os amalequitas da face da terra. E nos dias de Saul, quando Saul era rei em Israel, então Deus vem tomar as providências para que ocorresse então o juízo de Deus sobre os amalequitas e que se cumprisse ali todo o propósito de Deus. E Samuel então dá a ordem a Saul de que ele deveria exterminar todos os amalequitas, os animais, e não trazer nada vivo. E o texto, quando nós pegamos o texto de 1 Samuel, que é a leitura em classe, nós vamos perceber que o Saul, ele tinha algumas dificuldades para decidir, para tomar decisões e manter-se nessas decisões. Tá? Então, ele sai para o campo de batalha com um propósito definido, ele sabendo o que ele deveria fazer, o que ele deveria realizar. Mas a palavra de Deus vai dizer que no decorrer-se da batalha
e eles vencem a batalha, e vai nos dizer que o povo, que os liderados proporam a Saul que eles levassem o ouro, levasse os animais, e também ele poupou a vida do rei dos Amalequitas como se fosse um troféu para ele, para que ele fosse executado lá na sua terra. E o que nós vamos perceber então aqui é que ele deixa de obedecer uma ordem de Deus, uma ordem de Deus. O versículo de número 18 e 19 da leitura em classe, ele vai nos dizer assim: enviou-te o Senhor, Samuel, falando a Saul a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Aqui o Samuel, ele já está recriminando o Saul pelos atos que ele fez. O versículo de número 20 vai dizer assim: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Tá? Então, qual foi a desculpa? Tá? A ideia que se tem aqui é que o Saul, ele deu uma interpretação à mensagem de Samuel de maneira errada, de maneira equivocada. Ele interpretou da forma com que ele quis. Então, ele achou que oferecendo a Deus um sacrifício do despojo que eles estavam trazendo, isto resolveria, e que Deus não levaria a sério a palavra que ele havia dito através de Samuel. Porque Deus disse assim: vai lá e aniquile. E aí nós bem sabemos que toda ordem ou que toda decisão impositiva para cumprimento de uma tarefa, seja em que esfera for, tá? Em que esfera for da vida, quando a pessoa deixa de cumprir a contento, ou ele quebra, ou ele falha em algumas ações, e se esta falha ela é de maneira deliberada, como foi no caso de Saul, há sanções, há punições, tá? E o Saul, ele sabia bem disso. E aí a ideia que se tem aqui é que ele falou: não, mas eu trouxe aqui para oferecer, e nós vamos aplacar a ira do Senhor, o desgosto do Senhor, através dos sacrifícios que nós vamos oferecer. Nós vamos lá, oferecemos um sacrifício para ele, e aí ele passa por cima da nossa porfia, da nossa rebeldia, e fica do mesmo tamanho. A ideia que se tem aqui é que o Saul, ele teve essa interpretação, uma teologia furada quanto
ao Deus que ele estava servindo. Primeiramente, estava diante de um Deus reto, de um Deus justo e um Deus que cumpre tudo aquilo que ele faz ou tudo aquilo que ele fala. É por isso que no versículo 22, então, o Samuel, ele contrapõe a fala de Saul da seguinte forma, porque ele disse que o propósito deles terem trazido, pelo fato do povo ter tomado parte dos despojos lá, e ele ter concordado com isso, porque o povo pediu, o povo forçou, e no seu raciocínio ele achou que era procedente, que isto era certo, mesmo Deus tendo dito ao contrário, e ele achou que era certo isso. Tá? Vejam só então como o Samuel contra-argumenta a questão dele, que ele trouxe para oferecer ao Senhor Deus sacrifícios. Versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Então, a ideia que se tem aqui não é que Deus não se agrada de sacrifícios. Deus, ele se agrada de holocaustos, Deus se agrada de sacrifícios. E isto é um ponto pacífico na palavra de Deus. Só que o oferecimento desses holocaustos, desse sacrifício, depende da condição do ofertante. Depende da condição do ofertante. O ofertante, ele precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus não recebe nem o ofertante e nem os holocaustos e os sacrifícios do ofertante, porque ele não vai, porque se ele não tem prazer na vida do ofertante, necessariamente ele não vai ter prazer naquilo que o ofertante está a oferecer. Então é por isso que ele vai dizer aqui, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Assim, só pelo fato de você, Saul, estar oferecendo um sacrifício aqui, Deus vai passar uma borracha, ou Deus vai colocar no esquecimento o seu ato de rebeldia, o seu ato de porfia, que é um pecado de idolatria, que é iniquidade, que é feitiçaria. Você acha que Deus ele vai mudar só porque você ofereceu um sacrifício com esse propósito de aplacar o juízo de Deus? E aí ele vai dizer o mais importante é o que se obedeça à palavra do Senhor. Ou seja, Deus havia estabelecido regras a Saul para aquela batalha, para aquela guerra, e ele deveria cumprir estritamente aquilo que Deus havia lhe pedido. Então, ele teria que obedecer. Ou seja, então, os pretensos sacrifícios que ele estava querendo oferecer ao Senhor, estava representando ali como feitiçaria, como iniquidade e como idolatria. Tá? Então, é isso que nós precisamos ter o cuidado. O não cumprimento da ordem divina, tá? Ela tem esta característica de resistência e de se opor contra Deus. E foi isso que o Saul ele fez. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele se arrependeu em relação a Saul. Ou seja, é um sentimento humano atribuído à divindade que vai demonstrar o seguinte,
que pelo fato do Saul não ter cumprido as ordens de Deus, e Saul já era uma pessoa recorrente. Saul ele já vinha demonstrando o seu declínio espiritual. Ou seja, então, esse arrepender-se de Deus aqui não quer dizer que Deus se comporta como o ser humano. Deus, em todos os seus atos, ele não fere nenhum dos seus atributos, que é justiça, retidão, amor e assim por diante, e também não fere, consequentemente não fere o seu caráter. Tá? Então, pelo fato do Saul ter uma vida de oposição a Deus, opondo as ordens de Deus, o que foi que Deus então fez? Ele retira de Saul, tá, a promessa que ele tinha feito sobre a questão da dinastia dele. Então, o arrependimento de Deus, ou Deus mudando de atitude quanto a Saul, tendo em vista a sua resistência, a sua rebeldia, a sua porfia, tá? Então, está caracterizada bem aqui nos versículos de número 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho transgredido o dito do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Então ele começa a dar aqui algumas desculpas que aquele que é líder não pode dar. Primeiro é que ele tinha capacidade, ele tinha autoridade divina para tal. Mas nós vamos ver que ao longo da vida de Saul, ele foi demonstrando que ele era essa pessoa vulnerável. Mas vejam só o que diz aqui na continuidade do versículo. Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Versículo 26. Tá? Parece que você tem aqui um arrependimento de Saul, mas uma das coisas que nós vamos perceber é que Deus tem as suas medidas, né? Suas medidas. E parece que na questão de Saul aqui tinha chegado na medida, porque os atos de Saul estava interferindo não só na sua vida pessoal, mas estava interferindo também no contexto da nação de Israel. Então isto era um problema muito sério e Deus precisava tomar medidas para que os seus propósitos na história da redenção e na história da nação de Israel pudessem serem cumpridos. Então o versículo de número 26 vai dizer o seguinte: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Tá? Então, o arrependimento de Deus está caracterizado exatamente nessa questão. Então, Deus ele toma uma atitude em cima dos atos de rebeldia e de porfia, tá? Que é pecado de rebelião, é como o pecado de feitiçaria, iniquidade e idolatria. Tá? Então chegou um momento em que Deus então suspende ou tira de Saul a autoridade para que ele continuasse reinando sobre a nação de Israel. Veja só que ele é bem claro aqui: já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. A nação é do Senhor, a preeminência é do Senhor, as atitudes são do Senhor. E Saul
ele era um servo a serviço do Senhor. E, consequentemente, ele teria que cumprir as ordens do Senhor. E aí você vai ver o desdobramento que isso vai ter. Então, a rebelião como pecado de feitiçaria, no subtópico 3 do tópico 2 aqui, ele vai dizer o seguinte: essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou lançamento de sorte, ou uma atitude obstinada e teimosa. A expressão porfiar é como iniquidade de idolatria, refere-se ao engano de um ídolo demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria. Tá? E é interessante que o Samuel, no ocaso da sua vida, depois dessa sentença da rejeição de Deus, ele recorreu a algumas consultas à feiticeira, tá, que trabalhava com essas questões que o subtópico 3 traz aqui, demonstrando que Deus, se assim podemos dizer, né, que Deus sempre está certo, mas que ele estava certo quando ele rejeita o Saul aqui, porque aquele arrependimento que ele teve ali diante de Samuel era de fachada, não era algo sincero, porque depois ele vai procurar uma feiticeira, vai fazer consultas para tentar trazer os mortos para que venha definir sobre o futuro da sua vida e assim por diante. Então você percebe que o Saul ele estava carregado de idolatria, de iniquidade e com esse perfil, esse pensamento de idolatria. Daí quando nós vamos para o último tópico da lição, vocês vão perceber assim que o Saul ele era um líder sem critérios, E nós vamos perceber isso ao longo da vida de Saul, é que ele tomava assim algumas decisões sem critério mesmo. Haja vista que no início do reino dele, ele permitiu que os inimigos empobrecessem a nação de Israel, que eles não desenvolvessem as artes de ferramentas, de fabricação de espadas, que os filisteus minaram de tal forma que a Bíblia diz que quando chegou um dia numa batalha, que eles não tinham ferramenta, as únicas armas boas, adequadas para a batalha, era a de Saul e a do seu filho Jonatas, e os demais não tinham. E diante desta liderança sem critério, a Bíblia vai dizer que em um momento em que as pessoas que foram para a batalha com Saul, uns estavam tremendo, outros fugiram para as montanhas, outros entraram nas covas, porque eles não sentiam segurança na liderança de Saul, ele não tinha critérios. Diferentemente de Davi, a Bíblia vai dizer que quando Davi saía para as batalhas, o exército saía como um só homem, porque eles sentiam segurança na voz de comando, na liderança de Saul, na austeridade que ele tinha, na dependência que ele tinha de Deus. O caso de Saul, não. O caso de Saul, às vezes que Deus pediu para que ele esperasse, para que lhe desse as estratégias de guerra, ele se violentou. Vejam só que teve, quando ele oferece um dos sacrifícios para ir para o campo de batalha, quando o Samuel pediu para que ele esperasse por 7 dias, e quando ele viu que o povo estava se desestabilizando e ele sem critérios nenhum, disse que ele ofereceu o sacrifício. E daí quando Saul perguntou: o que você fez? Assim, eu violentei-me, eu sei que eu errei, mas para tentar resolver o problema com o povo, satisfazer o povo, eu pratiquei isso. Então vamos perceber
que o Saul, ele não estava conectado, ou ele não estava debaixo da autoridade de Deus, da liderança de Deus e das orientações do sacerdote que tinha essa função de orientá-lo, no caso era Samuel. Então ele tomava atitudes sem critérios e isso que levou à rejeição, a sua rejeição. Daí vai destacar aqui, destacamos que a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. Então, não atentar à voz de Deus é ato de resistência. Se eu não ouço a voz de Deus, eu estou resistindo à voz de Deus, eu estou porfiando, eu estou dizendo que aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está orientando, não é o melhor para a minha vida e eu deliberadamente ou sem os critérios corretos apresentados na palavra de Deus, eu tomo as minhas decisões e aí eu venho arcar com as consequências, assim como Saul, ele arcou com as consequências. Ele teve o seu reino, a sua função como rei rejeitada, e depois Deus rejeita o próprio Saul como pessoa, e aí ele vai ter um fim desastroso, um fim muito triste. Então, a ideia que se tem aqui é exatamente o cristão nascido de novo, não cabe praticar pecados de rebeldia. Não cabe. Tá? Ele tem que se colocar como servo debaixo da autoridade de Deus e das autoridades instituídas por Deus no contexto da igreja e nunca deixar que a velha natureza ela venha se destacar. Porque um dos destaques na vida de Saul, quando ele foi chamado, a Bíblia diz que Deus transformou ele em um novo homem, deu a ele um novo coração. Tá? Então ele tinha tudo sim para ser uma bênção na presença de Deus, mas os seus atos de rebeldia, a sua vida sem critério, sua vida sem princípios divinos, levou a uma derrocada. Tá? Então a ideia que nós devemos passar aos alunos nesta lição é exatamente esta, que porfiar contra Deus, se levantar contra Deus, é um dos graves pecados e pode levar a pessoa a ser rejeitada por Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.